Bom dia, meus queridos amigos. Olá para todos vocês. Mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo, juntos para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Vamos ver hoje o questionamento 668. Estamos estudando sobre politeísmo na lei de adoração. Kardec pergunta: tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? E a espiritualidade nos responde: sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e, por sua morte, rendiam-lhe culto. Aqui Kardec traz uma observação bem extensa. Eu vou ler esta observação e depois faremos um comentário. Kardec nos diz: a palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o Espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Bem extenso esse comentário de Kardec, mas de uma forma muito direta, objetiva. Ele diz o seguinte: que, de uma certa forma, os fenômenos que existiram em todas as épocas da humanidade acabaram contribuindo para que a humanidade acreditasse existir vários deuses, porque à medida que esses fenômenos aconteciam e que as pessoas identificavam que aquilo ali estava muito, a princípio, acima da capacidade humana, eles acreditavam que ali havia um ser superior por trás, organizando, era a causa daqueles fenômenos. E a cada uma desses efeitos, eles davam o nome de deuses. É como ele disse, na verdade, era uma qualificação genérica que no passado existia para identificar tudo aquilo que era desconhecido do homem. E como os fenômenos mediúnicos sempre existiram, naturalmente, aquelas pessoas
que demonstravam que eram os chamados médiuns hoje, mas que no passado não se tinha esse conhecimento, e que apresentavam a potencialidade, a capacidade de intercambiar, de se relacionar com os espíritos, era visto como o quê? Como um ser superior, como um Deus. Por isso que quando desencarnava lhe rendiam graças, cultos, em função realmente da maturidade que a humanidade tinha, da falta de conhecimento. Mas o problema, na realidade, nós não caberia a nós, nesse momento, responsabilizar o Espiritismo, porque não foi o Espiritismo que criou os fenômenos. Eles sempre existiram, apenas a humanidade não tinha entendimento para compreender o que de fato os fenômenos eram e representavam, coisa que hoje nós temos. Por isso a importância de nós estudarmos e refletirmos e evoluirmos, progredirmos. Só não progride quem não está sujeito à lei do progresso, e a humanidade inteira, tudo que é criação de Deus, está sujeito a essa lei. Então, mais cedo ou mais tarde, esse entendimento, esse despertar virá. Vamos ouvir Miramês, então, falando conosco exatamente sobre a pluralidade dos deuses. Ele nos fala: não podemos negar que a crença nos deuses era um caminho para que o povo pudesse encontrar um só Deus, verdadeiro e justo. Como acreditar na unidade de Deus sem os meios lícitos e lógicos? Quem iria facultar esse entendimento seria o próprio Criador, cujos emissários se manifestaram por intermédio de Moisés como se fossem a voz de Deus. Quanto mais a criatura cresce em espírito, mais vai sabendo de onde veio e para onde vai. No entanto, ainda há muitos segredos que não foram revelados, por não ter chegado a hora. Devemos esperar, trabalhando e sentindo a vida maior na nossa vida. As religiões se sucedem, cada uma trazendo meios para convencer a humanidade sobre a paternidade do Deus único e soberano. Vejam, portanto, que tudo acontece no tempo certo, como nós sempre colocamos. Há muitos segredos ainda a serem revelados e que ainda não chegou a hora e que, portanto, nós não sabemos. Com o tempo, também teremos acesso a essas informações, assim como no passado, a humanidade não tinha ainda o entendimento do Deus único e hoje já tem. Continuando, para se conhecer Deus com maior interesse, com mais minuciosidade, o caminho é começarmos a estudar nós mesmos. Qual dos homens conhece o mecanismo do corpo físico na sua integral postura, como foi criado pela divindade? E os outros corpos que o espírito usa na sua jornada evolutiva, e o espírito, se ainda não passamos por esses caminhos de conhecimento, como pretendemos conhecer a Deus? Se queremos saber na profundidade quem é Deus, receberemos a mesma resposta de sempre. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é luz, Deus está em tudo e tudo se move por seu intermédio. Deus é o sol da vida. Tudo está certo na pauta da vida. Foi pela crença nos deuses que o homem passou a crer no invisível. Foi quando esses deuses ficaram visíveis para os homens que eles descobriram que ninguém morre e muitas coisas existem que a humanidade, depois do preparo, vai descobrir. Mostrando para todos nós, então, que os deuses se mostraram com o desenvolvimento, a maturidade e o preparo da humanidade, se mostraram espíritos. E hoje nós sabemos que, na verdade, são todos espíritos mais ou menos evoluídos, que trabalham em nome do Pai, mas que só há um Deus, porque Deus é único. Portanto, não é possível haver outros deuses, como nós já aprendemos dentro da doutrina espírita. Somente sabe tudo quem tudo fez, que é Deus. Somente Deus conhece a si mesmo na sua totalidade. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo para dar a conhecer, nas claridades da sua sinceridade, certas leis que as outras religiões não conhecem ou não puderam revelar. Os caminhos estão abertos para tais conhecimentos, onde o impulso de perguntar encontre mais respostas e satisfaça a curiosidade, aprendendo mais alguma letra depois do alfabeto da vida.
Há muitos que julgam a Deus achando que ele deveria ser desta ou aquela forma, sem contudo atinar na profundidade das mesmas leis criadas por ele, leis de amor e misericórdia. Tudo está certo. O que está errado é o julgamento apressado das coisas que se desconhecem. E como nós gostamos de julgar sem conhecer, como a nossa avaliação é precipitada de tudo e das coisas em geral. A nossa postura deveria ser, primeiro, o estudar, o buscar informações, o compreender, o ler, buscar a informação para depois emitirmos uma análise crítica com conhecimento. Mas não, na verdade, temos sempre um julgamento apressado das coisas, e é por isso que também julgamos erradamente a Deus. O Miramês então continua nos dizendo: procuremos meditar na vida, que o mundo espiritual não nos deixará sem apoio. Ele abre as portas do entendimento e sacia a fome dos que oram com sinceridade buscando o alimento espiritual. O povo, em geral, gosta das coisas fáceis, onde não existe esforço próprio. Com certeza. Na verdade, tudo na vida requer esforço, mas poucos de nós, têm vontade, perseverança, fé, realmente arregaçam as mangas para o trabalho e para o esforço. E sem isso, não iremos evoluir, não iremos crescer. Não virá de graça a depuração espiritual, mas com esforço. Continuando, isso é um mal dos espíritos rodeados de paixões inferiores. Aqui vejam-se, sabemos que somos nós, esses espíritos ainda rodeados de paixões inferiores. As próprias interpretações do Evangelho sofrem influência dos homens deste tipo. Vejamos o que Marcos anotou no capítulo 13, versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Quantas religiões ainda estão esperando Jesus voltar sobre as nuvens com a sua comitiva celestial para levar os que o aceitaram, de modo que o fanatismo interpreta essa aceitação. Para elas não existe esforço, basta crer. É a fé sem obras, e esses enganam a si mesmos. A volta do Cristo, referida pelo Evangelho, se dará nos céus da consciência e nas nuvens das boas obras. O Mestre não voltará de uma só vez para toda a humanidade. A sua volta desta vez é em particular no silêncio de cada alma. Portanto, queridos amigos, precisamos realmente trabalhar o nosso interior. A mudança, ela é interna, é na nossa consciência, é na nossa postura, no nosso modo de vida. Se quisermos verdadeiramente confiar em Deus, se verdadeiramente essa crença, essa certeza de Deus único, de todo o seu poder, de que Ele é nosso Pai soberano, precisamos começar a viver com aquilo que dizemos acreditar. Nós temos muito entendimento, mas pouca vivência de tudo aquilo que aprendemos. E, repetimos, para isso precisamos nos esforçar. Nada virá de forma gratuita. Precisamos lutar e batalhar para que o processo de depuração, de despertamento espiritual, de progresso, se realize em nós. Meus queridos amigos, mais um Pétalas vai terminando por aqui. Amanhã estaremos juntos novamente com mais um Pétalas do Espiritismo. Desejo sempre um dia iluminado para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.